Você pode olhar que as maiores manifestações da graça de Deus foi no farrapo do ser humano. Foi nos momentos mais críticos do ser humano, quando as circunstâncias diziam: ele vai desistir, este está perdido, Deus vai abrir mão dele. Aí a graça vem. O versículo 12 diz que se pondo o sol, veio um sono sobre Abraão. E Deus disse a ele: faz um sacrifício. Ele preparou animais como cabra, carneiro, novilho de 3 anos, pombos, rolinhas, separou-os e pôs, e veio o sono. Quando o sono caiu, no capítulo 15, o fogo do céu desce. A Bíblia diz que o fogo passa e aceita o sacrifício, e Deus renova aquele crente fraco, e ele termina o capítulo 15 de cabeça erguida. Capítulo 15 termina com Abraão renovado, restaurado. Quando chega ao capítulo 16, veja que eu não vou alternar a história, eu vou usar os 3 capítulos, 15, 16 e 17, para dar base ao que eu quero falar, com base na temática. O capítulo 16 vem logo após. É só virar a página. E na maioria das vezes, em algumas Bíblias, nem precisa, está na mesma página. Aquele Abraão renovado, que a Bíblia diz no capítulo 15 que o impacto que ele viu foi tão grande que ele acreditou, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas quando chega o capítulo 16, a fraqueza vem. Quando ele chega diante da esposa Sarai, ela tem um plano de atalho, colocando em dúvida a promessa de Deus, que foi ratificada no capítulo 15. O plano de Sarai era comum na antiga Mesopotâmia, era comum no Antigo Oriente. Por exemplo, havia 2 classes de escravas. A primeira era a ama. Essa classe de escrava era a escrava do patrão. Quando a Bíblia diz que Abraão tinha servos e servas, estas servas estavam na classe de ama. Mas a outra era Cifar, a escrava que fazia parte da classe Cifra era a escrava da patroa. Por isso que a Bíblia diz que Agar era a escrava ou serva de Sarai e não de Abraão. Então no Antigo Oriente era comum, quando havia uma impossibilidade patológica de uma mulher patroa ter gestação, se juridicamente, vamos falar para abrir o entendimento, ela tinha o direito de pegar aquela empregada, aquela sua criada, aquela sua serva, e dar ao marido, para que ele tivesse relação com ela. E quando o menino nascesse, quem dava o nome era a patroa. Base bíblica, se você observar, quando Jacó casou com Lia e com Raquel, veja que Raquel não tinha filhos, e Lia teve uma pausa também. Então o que elas fizeram? Deram as servas a Jacó. E quando os meninos nasceram, não foi Jacó que deu o nome, foram elas. E isso dava direito jurídico que aquela criança fosse filha da patroa. Veja que mesmo sendo filho de escrava, mas escrava Cifar da patroa, os filhos de Lia e os filhos de Raquel, das escravas Obila e Zilpa, eles estão escritos como filhos de Jacó nas 12 tribos de Israel. Então isso era comum. Veja que isso foi depois. Então Sarai elabora um projeto perfeito como um atalho para cumprir essa promessa de Deus. O projeto de Sarai tinha apoio jurídico, mas não era de Deus, porque estava pondo em dúvida a promessa de Deus.
E aquele Abraão que sai do capítulo 15 renovado, falou com Deus, e o fogo caiu, a fraqueza vem, e mais uma vez toma ele, e em vez dele confiar na promessa de novo, ele aceita o projeto de Sarai. Isso é atalho, e crente que tem promessa não deve usar atalho, e se usar não vai chegar no destino. Uma das coisas mais difíceis da fé é que Deus mostra o começo e mostra o fim. Ele diz: eu vou te tirar daqui e vou te colocar lá, mas ele não mostra o período, o intervalo entre um e o outro, porque se ele mostrar, a gente desiste antes de aceitar o começo. Mas ele é fiel, mesmo a fraqueza vindo, ele está de pé.